Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 17 de agosto e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. E eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Podem acompanhar aí pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também na página do Instagram, A Luz das Escrituras, ou no meu canal aqui no YouTube, Escola Dominical Brasil. Tá bom? E ontem eu compartilhei a respeito da palavra de sabedoria, teve muitas mensagens edificantes aqui no canal, né? E eu vou compartilhar alguma delas com vocês. Uma delas é da Marli Vieira Alves, ela escreveu o seguinte: Bom dia, irmão e amigo Vanderlei. Como sou grato por Eva ter quebrado a palavra de sabedoria. Verdade, eu compartilhei, né, que Adão e Eva, ao comerem do fruto ali do conhecimento do bem e do mal, eles ingeriram algo que o Senhor havia proibido. Então eles quebraram a palavra de sabedoria. O fato de nós sermos gratos por essa quebra da palavra de sabedoria é que após Adão e Eva eles terem comido do fruto proibido ali, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos da presença de Deus. E esse fato deles terem comido do fruto, houve uma mudança no corpo deles. O que eles ingeriram fez com que houvesse uma mudança. E por causa dessa mudança, a partir daquele momento também, né, eles poderiam ter filhos. Ou seja, se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal ali até hoje, né, nós estaríamos lá no céu falando: pô, Adão, come aí do fruto aí, né, para dar início ao plano aqui do Senhor, né? Nós estaríamos ansiosos para ele comer, né? Então todos nós viemos à Terra por causa de Adão e Eva. Todos nós pertencemos à família de Adão e Eva. E Deus, ele já sabia de tudo isso. Ele proporcionou um Salvador por causa dessa queda de Adão e Eva, por causa da queda de toda a humanidade, tá bom? Então já estava tudo planejado, né? O que nós precisamos fazer agora é aceitar o nosso Salvador, viver as leis e mandamentos do Evangelho para voltar à presença de Deus. Muito obrigado pelo comentário, meu Marlim. Um outro comentário aqui é do Lucas Moroni R. Salles. Ele escreveu assim: quando alguém me pergunta por que eu não bebo café ou chá preto, etc., eu digo logo que o Senhor ordenou-me que eu não ingerisse. É uma boa resposta essa, né? Por quê? Porque se você falar que não bebe por causa da cafeína, tem vários produtos que tem cafeína, então a pessoa pode ficar questionando. Mas se você falar que não, que não bebe e ensinar o princípio para a pessoa, né? Por quê? Por causa que foi dada uma lei de saúde, por obediência a Deus você não vai ingerir, e aí fica mais correta aí o ensinamento, né? E a palavra de sabedoria, conforme eu falei, é um princípio e uma base para nós. Lá no grupo que eu participo do estudo do Vem Segue, tem uma irmã chamada Maria do Socorro, ela compartilhou que ela tem diabetes. Então, na palavra de sabedoria dela, na lei de saúde, ela não pode exagerar no açúcar, porque senão ela vai fazer mal para o corpo dela, vai passar mal. Então a palavra de sabedoria ela é adaptável de acordo também com a circunstância da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que têm lactose, não pode ingerir nenhum conteúdo que tenha leite. Então aí para aquela pessoa se torna ali a palavra de sabedoria não beber leite, uma lei específica para aquela pessoa. Ou até mesmo glúten, que tem aí em grãos, pão. Então o Senhor mesmo na palavra de sabedoria ele fala que nós devemos ingerir grãos, mas veja bem, nós temos que ser sábios. Se aquilo faz mal, nós não vamos ingerir, porque vai fazer mal ao nosso corpo, vai agredir o nosso corpo e o nosso espírito, tá bom? Então, vamos compartilhar a mensagem de hoje aqui. Eu vou compartilhar com vocês da sessão 90, 3 versículos apenas. Vou começar pelo versículo 2 aqui. Aqui está falando sobre Joseph Smith, e teve uma pergunta que me fizeram já no passado sobre isso. E aí eu achei interessante esse versículo e vou compartilhar com vocês e falar sobre a resposta da pergunta que me fizeram, tá bom? Então aqui na seção 90, versículo 2, está falando a respeito de Joseph Smith, foi uma revelação dada para ele. Diz assim: portanto serás abençoado, e daqui em diante tu possuirás a chave do reino que te foram dadas, reino este que está surgindo pela última vez. Então olha aqui, o reino que estava surgindo é a igreja de Jesus Cristo. E Joseph Smith, ele tinha as chaves desse reino, tá bom? Ou seja, ele foi o profeta que presidiu essa dispensação. Essa dispensação do evangelho
começou com Joseph Smith. Cada dispensação começa com um profeta, né? Começou lá com Adão, depois teve Noé, Abraão. Vários profetas são cabeças de dispensação e aí eles presidem aquela dispensação ali. E Joseph Smith ele começou presidindo aqui a 7ª dispensação, tá bom? E aí olha só que interessante no versículo 3, o 3 e o 4. Em verdade te digo, as chaves desse reino jamais serão tomadas enquanto estiverdes no mundo, e tampouco no mundo vindouro. Contudo, por teu intermédio, os oráculos serão dados a um outro, sim, à igreja. Bom, aqui é bem interessante. Essa palavra oráculo, né? Oráculo de Deus são os profetas, tá bom? Então ele falou aqui nessa parte dessa revelação que Joseph Smith, ele detém as chaves dessa dispensação. Então olha só que interessante. Ele detém a chave dessa dispensação não somente nesse mundo, mas depois que ele passa para o outro lado do véu, ou seja, ele é o cabeça dessa dispensação aqui, mesmo estando do outro lado do véu. Contudo, né, conforme diz a Escritura, outros profetas são chamados para dirigir a igreja, para predizir, olha eu falando a palavra errada aqui, né? Presidir, para predizir, nossa, agora eu engasguei com essa palavra, presidir a igreja aqui na terra, né? Mas o profeta Joseph Smith, ele detém as chaves dessa dispensação, tá bom? Ele é o cabeça, então, da dispensação. Muito interessante falar sobre isso. E essa parte de presidir, né? Também o Senhor Jesus Cristo, ele delega para quê? Para que nós possamos aprender a governar nós mesmos e aprender a governar nossa família. Então é um princípio. O princípio de presidir é um ensinamento que Deus ele dá. Então quando ele vir reinar na terra pelo período de 1000 anos, ele vai colocar líderes ali, né? Esses líderes já estão sendo treinados. Nós também estamos sendo treinados, tá bom? Nós presidimos o nosso lar, dirigimos nossa família, né? Um presidente de estaca preside a estaca, o bispo preside uma ala, classes, né? Então nosso treinamento é presidir, ajudar, né? Aprender a administrar nossa família e ajudar e coordenar o trabalho de salvação a outras pessoas também. Então é muito interessante essa parte aqui. Bom, me fizeram uma pergunta de um vídeo que assistiram lá no canal do Lucas, porque ele compartilhou no passado que Gabriel, né, ele apareceu lá a Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. E que Gabriel, ele era o profeta Noé, né? E aí a pessoa me perguntou, né? Na verdade tem lá no guia de estudo dizendo assim, ó, o profeta Joseph Smith ensinou que Gabriel é Noé, o profeta do Velho Testamento. Então, o que acontece? A pessoa perguntou o seguinte, como que Gabriel ele apareceu, né? Noé apareceu como um anjo, né? Ali a Maria e também a Zacarias, se o próprio Noé ele teve uma família, então ele tinha que ter uma família eterna, ele não tinha que ser designado como um anjo. Então me fizeram essa pergunta e a resposta na verdade é bem simples. A designação que nós temos nesse plano aqui só vai terminar depois, né? Depois realmente do julgamento final. Então, quando nós morremos, nós temos uma designação a cumprir também. Às vezes, antes de nascer, nós temos uma designação. Aqui nessa terra, nós temos uma designação. Temos que descobrir qual é essa designação e cumpri-la. Né? Principalmente de dirigir nossa família. Né? É no lar que nós aprendemos a presidir, a amor ao próximo. É onde nós temos mais chance de amarmos uns aos outros, de aprender e aplicar o evangelho em nossa vida. É no lar. Sem dúvida é no lar, tá bom? E conforme eu falei, o Noé ele recebeu a designação ali como anjo, mas isso vai somente até o julgamento final. Depois do julgamento final, né, acaba essa designação como anjo e aí sim, né, ele vai ter a família eterna dele. Então, assim quando nós morremos também, a gente não vai ter já a família eterna, porque não chegou o final do plano aqui de Deus, tá bom? Inclusive, já quando a pessoa me perguntou isso, eu já logo compartilhei outra coisa também, que é uma pergunta que já me fizeram. A respeito sobre as tribos de Israel, né? Porque, por exemplo, na minha casa eu sou da tribo de Efraim,
A minha esposa é da tribo de Manassés e a minha filha é da tribo de Dan. Então são tribos diferentes, né? E as pessoas se perguntam como é que vai ser isso, né? Cada uma é de uma tribo diferente, cada um vai receber uma herança diferente, como é que funciona isso? Bom, cada tribo realmente eles têm a sua designação e obrigação a fazer. Tá bom? Então são papéis diferentes de cada tribo aí. Tá bom? Mas o que acontece? Também é uma designação. Após terminarmos, né, o julgamento final, todos vão se juntar, não vai ser mais uma tribo, vai ser somente a igreja de Cristo, né, a pertencer à igreja do primogênito, aqueles que realmente estarão no reino celestial. Tá bom? Então, as tribos também é uma designação que vai terminar após o julgamento final. Eu compararia isso, por exemplo, um bom exemplo é a igreja. Né? Nós vamos para a igreja. O que acontece na igreja? Né? Cada um vai para um lugar. Um vai para uma sala ter aula, as mulheres vão lá para a sala de socorro, os homens vão para a aula do coro, né? O bispo tem a função lá com os rapazes, estão todos separados, né? As moças estão em outro lugar, estão todos separados. Mas o que acontece quando acaba a reunião? Toda a família se junta e vai para casa. Então as designações como anjos e como de tribo, né, da tribo que nós pertencemos, a bênção patriarcal, essas designações elas terminam depois do julgamento final e todos, né, vão voltar para seu lar celeste, formar aí a família eterna, tá bom? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A respeito de Joseph Smith, ele ser o cabeça dessa dispensação, é muito interessante, porque Joseph Smith, ele é da tribo de Efraim, e foi uma promessa, né, que a tribo de Efraim, ele presidiria as outras tribos, tá bom? Ela iria governar as outras tribos. Governar em que sentido? De liderar, tá bom? Nós podemos ver, por exemplo, que cada tribo, ela tem um símbolo, né? Tem tribo que tem 2, 3 símbolos ali. Por exemplo, a tribo de Efraim, um dos símbolos da tribo de Efraim é o boi, né? O boi selvagem ali, né? E o que acontece? A tribo de Judá, por exemplo, é um leão. Então o que acontece? Efraim é a tribo que tem o boi. Você já reparou que dentro do templo, lá na pia batismal, né? Ela é posta sobre 12 bois e representa todas as 12 tribos de Israel? Então o boi está representando cada tribo de Israel ali. Por quê? Então o boi representa cada tribo. Se cada tribo tem o seu próprio símbolo. Entende isso? Porque a tribo de Efraim, ela preside as outras tribos, ela dirige o trabalho, tá bom? Então é por isso que cada símbolo ali, né, na pia batismal, não tem cada um símbolo, mas sim tem o boi, que é representado a tribo de Efraim, que preside todas as outras tribos aqui. E vocês devem se lembrar lá do sonho de José do Egito, né? Na qual as estrelas, as luas se curvavam a ele, né? Ou os molhos de feixe ali de trigo se curvavam a ele, mostrando que ele realmente seria, que a tribo de José, a tribo de Efraim, presidiria as outras tribos, tá bom? Então essa é a palavra. Eu vou compartilhar com vocês para terminar essa escritura que está aqui em Gênesis capítulo 48, 20, que fala quando Jacó ele adota os 2 filhos de José e aí ele vai dar a bênção ali, né? E aí ele vai dar a bênção, coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. E aí Manassés, que é o mais velho, e aí o José ele troca as mãos e fala: não, meu pai, esse é o primogênito, Manassés. E ele falou: eu sei, meu filho, mas o Senhor quer que eu faça dessa maneira, né? O menor, que é Efraim, o caçula, ele presidiria sobre o maior, tá bom? Que era Manassés. Então ele se torna ali um líder, tá bom? Para as dispensações aqui, tá bom? Eu vou ler o versículo aqui, 48, 20, que fala sobre essa bênção. E diz assim: e assim ele o abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel. Né? Então, por meio da tribo de Israel, da tribo de Efraim, seria abençoada as tribos de Israel, porque ela presidiria as outras tribos, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs Efraim adiante de Manassés. Tá bom? Então essa é uma coisa bem interessante. Quando Moisés terminou o chamado dele também como profeta, Josué assumiu ali. Josué também ele era da tribo de Efraim.
tá bom? Então, eu deixo essa parte dessa mensagem com vocês. Obrigado por terem assistido até o final. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.